A avó revela segredo aterrorizante. Irmã abusava e incêndio misterioso na casa. O sol da tarde filtrava-se pelas folhas das árvores na pequena cidade de Santa Rosa, fazendo sombra nas estradas de terra. Ana, com uma respiração pesada, parou na porta da casa da avó. Um lugar agora envolto em mistério e tristeza. As flores murcharam no jardim, como se a própria natureza sentisse o peso dos segredos guardados ali. Era a primeira vez que voltava, após meses, e o coração pulsava rápido. A avó, debilitada e isolada, estava no seu mundo de lembranças, mas Ana sabia que havia algo a mais. O que será que aconteceu aqui? Pensou, enquanto cruzava o limiar da porta. O aroma mofo e reminiscências da infância a envolveu. Mas além da nostalgia, havia uma inquietação no ar. Na sala de estar, a avó olhava para ela com olhos que, apesar da fraqueza, brilhavam com uma sabedoria assustadora. Ana, filha, começou ela, a voz fraquinha. Há coisas que você precisa saber. Foi então que a revelação veio, como um grito ensurdecedor no silêncio daquela casa. Ana ficou paralisada. A avó falou sobre sua irmã, a irmã mais velha, que havia feito coisas impensáveis. O abuso, os gritos abafados, o incêndio que consumiu a casa da família. Tudo isso era resultado de um passado horrendo que ninguém ousava mencionar. Ela ateou fogo, Ana. Foi ela quem destruiu tudo. As palavras da avó soavam como um eco de desespero, e Ana sentiu um nó na garganta. O peito dela se encolheu. Memórias começaram a surgir como fantasmas, imagens de uma infância marcada por sombras e sussurros, onde cada canto da casa parecia vivo com um terror não dito. E numa fração de segundo, sua mente se encheu de perguntas. Como isso foi possível? Por que ninguém falou antes? Mas ao olhar para sua avó, ela viu o peso de anos de dor e silêncio. Ana foi tomada por uma onda de emoções, raiva, tristeza e uma confusão aterrorizante. O olhar da avó agora implorava por justiça, mas a ideia de confrontar a irmã a aterrorizava. Seria certo destruir o que restava da família. E se a irmã ainda tivesse alguma sanção de amor, alguma centelha de arrependimento? Mas, por outro lado, como permitir que o segredo continuasse a silenciar a memória da avó, que merecia ser livre de todo aquele terror? Sobrecarregada, ela precisava entender. Quando encontrou sua irmã pela primeira vez em anos, a tensão estava palpável. A irmã parecia mudar, o rosto mais envelhecido, o olhar perdido em arrependimentos. Eu não sei se posso perdoar, Ana sussurrou, o coração batendo forte. Mas a avó precisa saber a verdade. E a irmã, com lágrimas nos olhos, apenas respondeu: se você fizer isso, não haverá volta. Era como se o vazio se expandisse entre elas, ressoando um eco de incertezas. O incêndio, as revelações, o peso esmagador da história familiar parecia partir-se em direção a um abismo. Ao final do encontro, uma nova descoberta sobre o incêndio surgiu. Algo que Ana nunca imaginara. Seria a chave para a verdade ou abriria mais feridas?
O que Ana escolheria fazer com essa verdade que agora conhecia? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Ana estava paralisada. As palavras da irmã ecoando em sua mente, como uma tempestade incontrolável. Se você fizer isso, não haverá volta. O que isso significava? A tensão entre elas cortava o ar, enquanto os segredos começaram a se desenrolar na mente de Ana. O que mais ela poderia descobrir? Com a avó em sua fraqueza implorando por justiça, alguma parte de Ana sabia que a verdade poderia destruir tudo. Mas quando a irmã começou a chorar, um fio de compaixão surgiu. Eu não quero, ela começou, mas a voz falhou. Ana sentiu um aperto na garganta. O que se passava na mente da irmã? Seria verdade? Ela realmente havia ateado fogo na casa? E se o incêndio tinha uma explicação diferente? Sem saber o que fazer, Ana tomou a decisão mais difícil de sua vida. Precisamos falar com a avó, disse, com a voz trêmula. E sem esperar resposta, se virou e saiu. O coração batia forte. Cada passou pesando como se estivesse correndo em direção a um destino sombrio. Ao entrar na sala, virou-se para a avó, que a observava com um olhar penetrante. Ana hesitou. Abuela, eu, e então algo estranho aconteceu. A porta da casa se abriu com um estrondo. Um vento gelado soprou, fazendo as cortinas dançarem como se estivessem vivas. A figura encapuzada que entrou era aterrorizante, quase o espectro. Vocês não deveriam estar aqui, disse a sombra com uma voz rouca. Ana sentiu um frio na espinha e a irmã recuou, os olhos arregalados. O estranho cumprimentou a avó, que parecia paralisada, como se reconhecesse o visitante. Você sabe o que aconteceu aqui? Continuou a figura, e a tensão no ar ficou insuportável. A avó, Ana tentou intervir, mas a voz da avó a interrompeu. Silêncio, Ana. Você não sabe do que está falando. O olhar da avó era frio e distante, como um lago congelado. A atmosfera tomou um rumo horrível. Ana percebeu que o passado sombrio não era apenas sobre sua irmã. Então você decidiu finalmente contar a verdade? O visitante questionou. Ana estava confusa. O que estava acontecendo? O incêndio, o abuso, eram apenas a superfície de algo muito mais profundo. O olhar da avó mudou. Um misto de dor e medo. Não, eu não sabia que você voltaria. A voz sussurrou, agora pálida. E nesse instante, os fragmentos do passado começaram a colidir na mente de Ana como um quebra-cabeças insuportável. Quem era aquele ser? O que havia sido escondido por tanto tempo? Ana queria gritar, mas suas palavras estavam presas. A figura se aproximou,
e a atmosfera parecia pesada demais para suportar. Eu vim apenas buscar o que é meu. Vocês não podem parar o que já foi escrito. Uma onda de pânico invadiu o coração de Ana. O que ele queria? O que isso significava para a avó? Para sua irmã? Então a figura girou rapidamente e apontou para Ana. Você não sabe, não é? Sobre o pacto. Vocês são as últimas linhas de uma história que deveria ter terminado. Palavras soltas, que giravam como um furacão. O entendimento começou a se formar, mas o que ela tinha certeza era que o que quer que esse visitante representasse não era nada bom. Antes que pudesse reagir, a avó caiu de joelhos, lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu tentei proteger vocês, mas não. Posso mais. O passado se aproxima. A escuridão parecia se adiantar e o coração de Ana disparou. Ana olhou para sua irmã, que também estava paralisada. Neste momento, a verdade não era simplesmente saber o que havia acontecido com a família. Era uma luta iminente contra um destino que talvez já estivesse traçado. O que o visitante queria? E qual era o pacto que havia sido feito? Um grito súbito rompeu o silêncio, mas não foi de Ana. Foi a irmã. Agora, com os olhos queimando de uma verdade que estava prestes a ser revelada. Se vai ter que ser assim, então é hora de sabermos tudo. O som da porta batendo ecoou enquanto a realidade girava, e Ana percebeu que a busca pela verdade agora era uma corrida contra o tempo. E no coração da escuridão, a resposta aguardava. Mas a que custo? Ana parou, paralisada, enquanto a adrenalina pulsava em suas veias. O visitante encapuzado parecia uma sombra, uma tempestade prestes a desabar. A avó, antes resoluta, emanava um medo quase palpável. O que estava acontecendo? As palavras do estranho ecoavam na mente de Ana, mas um ruído a interrompeu. A porta da sala se fechou abruptamente, como se a própria casa quisesse trancar os segredos que ali habitavam. A tensão aumentou e a irmã de Ana, atordoada, finalmente quebrou o silêncio. O que você quer de nós? Sua voz era um sussurro carregado de desespero. O espectro apenas sorriu, um sorriso que não continha alegria. Quero o que é meu, o que foi negado por tanto tempo. Uma onda de confusão a envolveu. O que ele queria? Antes que pudesse pensar em uma resposta, a figura se voltou para a avó. Você não pode mais esconder. Chegou a hora de revelar o seu verdadeiro eu. Não, a avó sussurrou, os olhos cheios de uma súplica amarga. Mas era tarde demais. O visitante ergueu uma mão e algo começou a brilhar ao seu redor. Uma luz sinistra que dançava como se tivesse vida própria. Ana apertou a mão da irmã, uma âncora em uma maré de horror. Nesse momento, a avó começou a mudar. A transformação era estonteante. Os cabelos grisalhos tomaram uma coloração negra como carvão, as feições se tornando mais jovens, mas não de uma forma feliz. Era aterradora. O que você fez? Ana gritou, horrorizada. Quem é você? O sorriso do estranho se alargou. O segredo que você guarda, avó. Um pacto que nunca deveria ter sido feito. E então
Ana entendeu. As peças começaram a se encaixar em sua mente como se sua vida inteira estivesse construindo para aquele momento. A avó era mais do que aparentava. Os anos de fraqueza e solidão não eram uma consequência do tempo. Ela era guardiã de algo muito mais sombrio. Eu não sou quem você pensa, a avó disse com uma voz que não soava mais como a da mulher que Ana conhecia. Era profunda, verdade. Ficou em choque. Você fez um pacto. É isso que você está nos dizendo? O ar era pesado com a revelação. Você arruinou nossas vidas. Silêncio. A figura encapuzada interveio, profanando a sala com uma voz que fazia o chão tremer. Foi por sua própria escolha que você permaneceu nesse estado, avó. E agora seus netos pagarão a conta por sua insensatez. Ana sentiu o chão sob seus pés vacilar. É como se a realidade estivesse se desmanchando. A avó, essa mulher que sempre forneceu amor e lar, agora se transformava em uma estranha assustadora. O que mais ocorria nas sombras da sua vida? Você não entende, Ana. Vocês são as últimas peças. E eu fiz o que fui obrigada a fazer. O incêndio não foi apenas uma tragédia. Foi uma escolha. As palavras saíram com um peso que parecia esmagar o ar ao redor. Escolha? Ana retrucou, raiva e confusão indo nauseantes. Você nos prendia nesse ciclo de dor. O que mais você esconde? A figura encapuzada deu um passo adiante. A verdade é brutal, mas é necessária. O que você deseja saber pode acabar com vocês. Ana olhou para sua irmã, o temor e a determinação em seus rostos se misturando. A essência do passado a segurava firmemente. E nessa batalha contra a verdade, elas precisavam decidir: revelar ou permanecer no mundo de mentiras da avó. Entretanto, entre os suspiros, uma resposta fervilhava. Algo que estava prestes a se desdobrar na sala. Com a tensão no ar aumentando, Ana sabia. A revelação estava mesmo a um passo e a resposta sobre quem realmente eram poderia ser a chave para libertá-las daquele pesadelo, ou uma cápsula a mais na escuridão que as cercava. O que essa verdade iria trazer? E estaria a avó arrependida mesmo assim? Ou aprisionada em uma rede de sua própria criação? Ana se preparou para uma tempestade. Ana parou, paralisada, enquanto a adrenalina pulsava em suas veias. O visitante encapuzado parecia uma sombra, uma tempestade prestes a desabar. A avó, antes resoluta, agora emanava um medo quase palpável. O que estava acontecendo? As palavras do estranho ecoavam na mente de Ana, mas um ruído a interrompeu. A porta da sala se fechou abruptamente, como se a própria casa quisesse trancar os segredos que ali habitavam. A tensão aumentou e a irmã de Ana, atordoada, finalmente quebrou o silêncio. O que você quer de nós? Sua voz era um sussurro carregado de desespero. O espectro apenas sorriu, um sorriso que não continha alegria. Quero o que é meu, o que foi negado por tanto tempo. Uma onda de confusão a envolveu. O que ele queria? Antes que pudesse pensar em uma resposta, a figura se voltou para a avó. Você não pode mais esconder. Chegou a hora de revelar o seu verdadeiro eu. Não, a avó sussurrou, os olhos cheios de uma súplica amarga.
Mas era tarde demais. O visitante ergueu uma mão e algo começou a brilhar ao seu redor. Uma luz sinistra que dançava como se tivesse vida própria. Ana apertou a mão da irmã, uma âncora em uma maré de horror. Nesse momento, a avó começou a mudar. A transformação era estonteante. Os cabelos grisalhos tomaram uma coloração negra como carvão. As feições se tornando mais jovens, mas não de uma forma feliz. Era aterradora. "O que você fez?" Ana gritou, horrorizada. "Quem é você?" O sorriso do estranho se alargou. "Finalmente, ela se revela. O segredo que você guarda, avó. Um pacto que nunca deveria ter sido feito." A avó, agora com um rosto que não era dela, olhou para Ana e em um sussurro gelado disse: "Ana, você não sabe quem eu sou e nem quem você é." As palavras a deixaram surda. Um redemoinho de confusão se instalou. "O que você quer dizer?" O visitante interveio, impiedoso. "Vocês estão destinadas a cumprir o que foi traçado. Ana, você não é apenas uma neta. Você é parte do legado." O coração de Ana disparou. Que legado? Que destino amaldiçoado era esse? Então, algo estalou no ar. A luz emana da espera de uma verdade antiga. A avó, com um olhar de dor e desespero, gritou: "Socorro! Quebra o ciclo!" E nesse grito, uma sombra retrocedeu, como se a própria casa estivesse viva e contra os segredos que habitavam ali. Ana e a irmã estavam em choque, mas o visitante não hesitou. "Você não pode quebrar o que já está determinado. Ana, seu destino está entrelaçado com o passado maligno." Nesse instante, a figura ergueu uma mão e, com um gesto fluido, fez a casa tremer. As janelas se estilhaçaram e o ar ficou pesado de dor e desespero. "A avó é sua carcerária", o visitante declarou, com uma voz que ecoava. "Mas o que você não sabe é que a verdadeira prisão está em você. O incêndio foi um sacrifício e cada grito, cada essência, isso é seu." Ana mal conseguia respirar. "O que você está dizendo? O que eu tenho a ver com tudo isso?" "Você." Ele apontou como se arrastasse o peso da culpa por toda a casa. "Ela queima no passado, mas a verdadeira culpa está no seu sangue. Você é a próxima para assumir o legado e completar o ciclo. Não se engane, você não pode escapar." O chão sob seus pés começou a fissurar, um tremor profundo que parecia vir do próprio inferno. A avó, agora com a expressão de uma besta, gritou: "Ana, não acredite nele. O passado não define você." As palavras da avó a cortaram como uma lâmina, mas Ana apenas conseguia ver a forma corrompida de sua avó e a verdade obscura que a cercava. Então, em um ato de pura necessidade, ela deu um passo à frente e gritou: "Eu não vou ser parte disso. Se você quer a verdade, terá que me matar." E no instante em que as palavras deixaram seus lábios, a casa pareceu responder. A luz que antes pulsava agora explodiu em milhares de fragmentos, e a divisão que havia se instaurado se fraturou. Ana sentiu um frio profundo, uma promessa de libertação ou condenação. O que aconteceria agora que ela... Gritos e sombras. O que Ana havia feito?
Que mistério ainda guardava para ser revelado em meio a este cataclismo? Uma nova história estava prestes a começar, mas que custo traria ao mundo que conhecia? Ana parou, paralisada, enquanto a adrenalina pulsava em suas veias. O visitante encapuzado parecia uma sombra, uma tempestade prestes a desabar. A avó, antes resoluta, agora emanava um medo quase palpável. O que estava acontecendo? As palavras do estranho ecoavam na mente de Ana, mas um ruído a interrompeu. A porta da sala se fechou abruptamente, como se a própria casa quisesse trancar os segredos que ali habitavam. A tensão aumentou, e a irmã de Ana, atordoada, finalmente quebrou o silêncio. "O que você quer de nós?" Sua voz era um sussurro carregado de desespero. O espectro apenas sorriu, um sorriso que não continha alegria. "Quero o que é meu, o que foi negado por tanto tempo." Uma onda de confusão a envolveu. O que ele queria? Antes que pudesse pensar em uma resposta, a figura se voltou para a avó. "Você não pode mais esconder. Chegou a hora de revelar o seu verdadeiro eu." "Não," a avó sussurrou, os olhos cheios de uma súplica amarga. Mas era tarde demais. O visitante ergueu uma mão e, ao fazer isso, algo começou a brilhar ao seu redor. Uma luz sinistra que dançava como se tivesse vida própria. Ana apertou a mão da irmã. Uma âncora em uma maré de horror. Nesse momento, a avó começou a mudar. A transformação era estonteante. Os cabelos grisalhos tomaram uma coloração negra, como carvão. As feições se tornaram mais jovens, mas não de uma forma feliz. Era aterradora. "O que você fez?" Ana gritou, horrorizada. "Quem é você?" O sorriso do estranho se alargou. "Finalmente, ela se revela. O segredo que você guarda, vó. Um pacto que nunca deveria ter sido feito." A avó, com um rosto que não era dela, olhou para Ana e em um sussurro gelado disse: "Ana, você não sabe quem eu sou e nem quem você é." As palavras a deixaram surda. Um redemoinho de confusão se instalou. "O que você quer dizer?" O visitante interveio, impiedoso. "Vocês estão destinadas a cumprir o que foi traçado. Ana, você não é apenas uma neta. Você é parte do legado." O coração de Ana disparou. Que legado? Que destino? Amaldiçoado era esse? Diversos fragmentos do passado começaram a se materializar. Uma imagem de sua avó jovem, rindo entre chamas, a casa em pé, mas uma sombra de uma mulher atrás dela, com um sorriso que congelava o sangue. "Quem é aquela?" Ana se perguntou em voz alta. O espectro sorriu novamente. "A verdade se desenrolará, mas só se você estiver disposta a olhar." No mesmo instante, um novo ruído quebrou a tensão. Um barulho de madeira estalando, e o chão tremeu novamente, como se algo estivesse preso aos escombros da mentira. Ana chegou a pensar que a casa estava viva. Você não pode mais esconder as verdades que estão enterradas. O visitante gritou. Ou tudo isso aqui se tornará cinzas. Então, sem aviso, o olhar da avó se tornou obscuro. E profundo. Não, não faça isso. Eu imploro. Em uma fração de segundo, ela olhou diretamente para Ana com uma intensidade que fez o sangue dela congelar. Ana, não acredite nele.
A verdade é mais dolorosa do que você imagina. O visitante, então, começou a recitar palavras em uma língua antiga. A sala iluminou-se com uma luz ofuscante. Ana queria gritar, mas a voz da avó a prendeu. Silêncio! A escolha é sua, Ana. Queime ou liberte-se. A casa tremeu e tudo começou a girar. Ana sentia a gravidade puxando-a para o chão, os gritos ecoando ao redor, enquanto a luz crescia, se expandindo como um oceano de dor, revelando imagens do passado, culpa, dor e uma mulher mágica com um olhar que Ana reconheceu. E se você fosse essa? Bruxa, Ana sussurrou ao olhar para a avó que se contorcia sob a influência do espectro. Não sou eu, a avó gritou, mas o estrondo que se seguiu era ensurdecedor. Uma voz familiar irrompeu da escuridão. Você é, sim, e quem você realmente é irá determiná-la, Ana. Um choque percorreu o corpo de Ana. A imagem da avó confrontando a mulher na visão, a mesma que havia permanecido oculta. Tudo começava a se encaixar. Você não é minha avó. Você é a bruxa que fez o pacto. Eu não fiz. Foram escolhas que o destino me forçou a fazer. Ela colapsou no chão, uma mão na cabeça, como se estivesse lutando contra uma batalha interna. O visitante se aproximou, como se esperasse que Ana caísse, mas algo dentro dela levantou. Se você é a bruxa, então você não é minha avó, Ana gritou, um misto de raiva e dor consumindo-a. As paredes pareciam absorver a luz e Ana percebeu que, talvez, a chave para a liberdade estivesse dentro dela mesma. E quando um grito profundo ecoou, como se rasgasse a atmosfera, Ana sentiu que era apenas o começo. O laço que as unia estava prestes a se romper, mas a verdade por trás da bruxa, o que mais estava prestes a ser revelado? E a que custo? O chão sob seus pés começou a fissurar novamente, e Ana sabia que ela tinha apenas 2 caminhos: abraçar o legado ou enfrentá-lo. O que ela escolheria? O mistério pairava no ar, como um eco de destinos inexplorados. Ana parou, paralisada, enquanto a adrenalina pulsava em suas veias. A figura encapuzada planejara algo e havia um peso no ar que a fazia sentir que tudo poderia desmoronar a qualquer momento. As palavras ameaçadoras dele ecoavam em sua mente, misturando-se com os gritos de sua avó. A transformação da avó a aterrorizava e a compreensão do que estava por vir a fazia tremer. Vocês não podem fugir da verdade. O que foram feitas para ser, será revelado, a sombra disse. Um sorriso maligno que fez o revólver das emoções dentro de Ana girar. Com um gesto abrupto, ele dirigiu a mão ao céu e uma onda de energia, como uma corrente elétrica, percorreu a sala. A luz ofuscante fazia com que a própria casa parecesse estremecer, e Ana sentiu medo profundo. Então, enquanto a luz pulsava e revelava sombras dançantes, uma explosão de imagens e sons começou a surgir de maneira caótica. Memórias distorcidas ecoavam pela sala. Enganos, risos e gritos. A sensação física era esmagadora. Ana se segurou na mesa,
quase se perdendo. E foi quando ela viu. Lá, no meio do caos, uma figura familiar emergiu. A irmã. Mas não era Layla que Ana conhecia. Havia frieza em seu olhar, como se um véu de trevas tivesse a consumido naqueles anos. As sombras pareciam envolvê-la, como se a verdade a tivesse corrompido. Layla, Ana chamou, a voz trêmula. Chega! A irmã berrou, a voz mudando de timbre, como se não fosse a mesma. Você acha que tem controle? Você não sabe nada sobre o que está acontecendo aqui. Um sussurro demoníaco escapou de seus lábios e Ana sentiu um calafrio. A tua escolha está feita. A figura encapuzada riu mais uma vez. E a bruxa que você constantemente acreditou ser a sua avó não é a única com segredos. O impacto da fala a atingiu como uma maré. Enquanto a irmã se aproximava a passos firmes, o olhar intensamente gelado que se aventure, mas ainda assim distante. A verdade é que todas nós somos parte disso, Ana. A credo do passado está dentro de nós. E esse legado não pode ser quebrado, declarou Layla. Ana olhou para a irmã, mais uma vez tentando acreditar nas palavras dela. Mas como? O que você está dizendo? O coração dela pulsava forte, a mente confusa. O espectro ao fundo parecia observar cada movimento, como cheio de prazer. Eu sou a próxima e você também, mimou Layla, agora com uma voz grave e mais poderosa. O pacto estava destinado a nós e não podemos apenas ignorá-lo. Não, isso não é verdade! Ana gritou, os olhos se arregalando com uma nova revelação. Você não pode ser assim! Mas, em um ímpeto de dor, viu a verdade nas feições de Layla. As histórias que sempre ouviu sobre a avó nunca realmente retratavam a realidade. E agora, essa história se desdobrava de uma maneira aterradora. O que mais ela não sabia? A figura encapuzada inclinou a cabeça, como se estivesse se divertindo com a tensão crescente entre as irmãs. As aparências são enganosas, Ana. O que você pensava ser uma proteção era, na verdade, uma armadilha incurável. Agora, é o seu destino abraçar o que realmente é. Nesse momento, a casa tremeu, como se estivesse respondendo a um chamado oculto. Tudo começou a girar novamente. Um redemoinho de memórias que aprendia em um ciclo que não parecia ter fim. O pavor a envolveu, o olhar de Layla turvo e distante. Ana se sentiu perdida, não apenas entre a verdade e a mentira, mas entre o bem e o mal, distraída com o furacão de sentimentos. Não percebeu que o espectro começava a desenhar formas no ar, símbolos antigos que se entrelaçavam, como se invocasse algo mais profundo. Ana sentiu o chamado de um poder desconhecido, um puxão que a levava a se ligar à luz escura que preenchia a sala. Mas antes que pudesse entender, o chão soube. Seus pés estalou e a casa parecia se abrir em um véu de sombras. Uma parte do passado que elas pensavam estar escondida estava agora se revelando. A escolha é sua, Ana, e a decisão que você tomar irá lacrar o destino. Ana olhou para a irmã e também para o espectro. Sabia que a verdade era mais profunda do que pensara. O que eu vou escolher?
uma pergunta para um futuro incerto, enquanto o terror se espalhava ao seu redor. O que seria a próxima revelação? E como tudo isso se atrelava às suas próprias origens? As respostas ecoavam na escuridão, como um chamado, um desafio, um convite. Ana sentiu seu coração disparar. O chão abaixo dela parecia dançar, uma coreografia de caos, e a tensão estava no ar, como um fio prestes a se romper. As palavras da irmã ressoavam em sua mente, pesadas como chumbo. O que você quer dizer? Ela repetiu, mas sua voz estava tremendo. O visitante encapuzado se aproximou, seu sorriso enganador refletindo uma confiança ameaçadora. A verdade, Ana, o legado persegue vocês como uma sombra. A escolha foi feita, e agora é hora de enfrentar seu destino. A tensão na sala pareceu esticar, como se cada segundo tivesse se tornado uma eternidade. Os corpos das duas irmãs estavam próximos, mas a distância emocional era abissal. Laila observava Ana com olhos que pareciam de outra pessoa. Você não entende, Ana. Eu sou parte disso, e você também. Temos que parar de lutar contra o que somos. O desespero em sua voz fez o estômago de Ana revirar. Mas eu não quero ser parte disso, eu não quero! Ana gritou, a agonia ecoando. E então, como se o universo estivesse prestes a colapsar, a casa tremeu violentamente. O chão ruiu ao redor delas. Peixes de luz e sombra dançavam como se estivessem vivos. Um frio percorreu a espinha de Ana. O que mais estava por vir? Então, em um instante, tudo mudou. O corpo de Laila deslizou para frente e Ana teve apenas tempo de ver o brilho intenso nos olhos dela. Então, um grito cortante irrompeu do peito da irmã. Um som visceral que ecoou nas paredes. O que estava acontecendo? O rosto de Laila se distorceu em dor e terror. Não! A avó, antes paralisada, agora avançou com um desespero que Ana nunca tinha visto. Laila? Não faça isso! Era como se ela estivesse lutando contra algo invisível, sem aviso. Uma luz ofuscante explodiu na sala e no meio do clarão, Ana viu uma figura, um espectro, muito semelhante à avó, mas com poder sombrio, como uma versão distorcida de quem conhecia e amava. E foi nesse momento que a verdade despencou como uma tempestade. Eu sou você, Laila. Você é a escolha! Gritou o espectro, e os gritos de Laila se tornaram um eco surdo enquanto o corpo dela começava a se contorcer. Ana, atordoada, não conseguia processar. Sua irmã estava lutando contra algo dentro dela, contra quem ela realmente era. Não, isso não pode ser verdade! Ana balbuciou, retrocedendo, mas a cena era inegável. Laila estava sendo devorada pelo terror, sua essência sendo drenada pela figura. O que era aquele pacto? O que sua avó havia feito ao se envolver com aquele ser? A casa estremeceu. As paredes pareciam ter vida própria, pulsando com a revelação. O espectro também começou a mudar. Vocês são a chave. O legado não pode ser quebrado. Sua avó fez um acordo para não perder o que já havia perdido. E agora vocês serão as guardiãs. O que foi repudiado voltará. Ana sentiu as emoções a atropelarem. Raiva, medo, confusão.
O que estava acontecendo? Sua vida estava desmoronando e Laila estava quase irreconhecível. Eu não quero ser parte disso, Ana gritou, mas as palavras soavam vazias, sufocadas por uma verdade aterradora que estava à vista. Você não pode se libertar. O sangue fala mais alto. O pacto sempre existiu. E esta é a hora da verdade. O espectro ecoou com uma voz que fazia a sala tremer. A luz se intensificou e uma imagem colorida começou a se formar. A avó jovem cercada de sombras, celebrando uma vitória que estava muito longe do que Ana poderia imaginar. Ana não sabia mais o que acreditar. O escuro sob a pele de Laila parecia cobri-la e uma onda de horror a tomou. Se Laila não era quem pensava ser, quem ela própria era? O que a avó realmente tinha escondido por gerações? Enquanto a luz explodia em radiações de dor e queda, Ana decidiu. Uma batalha ia se iniciar e teria que ser decidida por ela. Não importa o que vocês são, eu não seguirei esse caminho. Vou lutar contra isso. A determinação a impulsionou, mas a casa tremeu mais uma vez, como se tentando sabotar sua decisão. Então, você escolhe a luta, mas saiba, Ana, as consequências serão devastadoras. O espectro sorriu, um sorriso frio que fez o sangue dela ferver de raiva. E naquele momento, algo mudou ainda mais. A divisão entre as irmãs aumentou e a figura começou a se desfazer em sombras e luz, deixando Ana com uma verdade que poderia reescrever a história dela. Mas, e se a luz, enquanto a escuridão se espalhasse ao mesmo tempo? Qual seria o preço a ser pago por essas escolhas? O que viria agora, no momento em que o tempo parecia se estender? As respostas dançavam no ar, mas a incerteza permaneceu. Ana sentiu seu coração disparar. O chão abaixo dela parecia dançar, uma coreografia de caos, e a tensão estava no ar, como um fio prestes a se romper. As palavras da irmã ressoavam em sua mente, pesadas como chumbo. "O que você quer dizer?" ela repetiu, mas sua voz estava tremendo. O visitante encapuzado se aproximou, seu sorriso enganador refletindo uma confiança ameaçadora. "A verdade, Ana, o legado persegue vocês como uma sombra. A escolha foi feita e agora é hora de enfrentar seu destino." A tensão na sala parecia esticar, como se cada segundo tivesse se tornado uma eternidade. Os corpos das duas irmãs estavam próximos, mas a distância é o que somos. O desespero nelas fez o estômago de Ana revirar. "Mas eu não quero ser parte disso! Eu não quero!" Ana gritou, a agonia ecoando. E então, como se o universo estivesse prestes a colapsar, a casa tremeu violentamente. O chão ruiu ao redor delas. Peixes de luz e sombra dançavam como se estivessem vivos. Um frio percorreu a espinha de Ana. O que mais estava por vir? Então, em um instante, tudo mudou. O corpo de Laila deslizou para a frente e Ana teve apenas tempo de ver o brilho intenso nos olhos dela. Então um grito cortante rompeu do peito da irmã. Um som visceral que ecoou nas paredes. O que estava acontecendo? O rosto de Laila se distorceu em dor e terror. Não! Antes paralisada, agora avançou com um desespero que Ana nunca tinha visto. "Laila!
Não faça isso! Era como se ela estivesse lutando contra algo invisível. Sem aviso, uma luz ofuscante explodiu na sala. E no meio do clarão, Ana viu uma figura, o espectro muito semelhante à avó, mas com um poder sombrio, como uma versão distorcida de quem conhecia e amava. E foi nesse momento que a verdade despencou como uma tempestade. Eu sou você, Layla. Você é a escolha. Gritou o espectro, e os gritos de Layla se tornaram um eco surdo enquanto o corpo dela começava a se contorcer. Ana, atordoada, não conseguia processar. Sua irmã estava lutando contra algo dentro dela, contra quem ela realmente era. Não, isso não pode ser verdade, Ana balbuciou, retrocedendo. Mas a cena era inegável. Layla estava sendo devorada pelo terror, sua essência sendo drenada pela figura. O que era aquele pacto? O que sua avó havia feito ao se envolver com aquele ser? A casa estremeceu, as paredes pareciam ter vida própria, pulsando com a revelação. O espectro também começou a mudar. Vocês são a chave. O legado não pode ser quebrado. Sua avó fez um acordo para não perder o que já havia perdido. E agora vocês serão as guardiãs. O que foi repudiado voltará. Ana sentiu as emoções a atropelarem. Raiva, medo, confusão. O que estava acontecendo? Sua vida estava desmoronando. E Layla estava quase irreconhecível. Eu não quero ser parte disso. Ana gritou, mas as palavras soavam vazias, sufocadas por uma verdade aterradora que estava à vista. Você não pode se libertar. O sangue fala mais alto. O pacto sempre existiu. E esta é a hora da verdade. O espectro ecoou com uma voz que fazia a sala tremer. A luz se intensificou e uma imagem colorida começou a se formar. A avó jovem, cercada de sombras, celebrando uma vitória que estava muito longe do que Ana poderia imaginar. Ana não sabia mais o que acreditar. O escuro sob a pele de Layla parecia cobri-la, e uma onda de horror a tomou. Se Layla não era quem pensava ser, quem ela própria era? O que a avó realmente tinha escondido por gerações? Enquanto a luz explodia em radiações de dor e queda, Ana decidiu. Uma batalha ia se iniciar e teria que ser decidida por ela. Não importa o que vocês são, eu não seguirei esse caminho. Vou lutar contra isso. A determinação a impulsionou, mas a casa tremeu mais uma vez, como se tentando sabotar sua decisão. Então, você escolhe a luta. Mas saiba, Ana, as consequências serão devastadoras. O espectro sorriu, um sorriso frio que fez o sangue dela ferver de raiva. E naquele momento, algo mudou ainda mais. O chão se abriu e, em meio ao desespero, uma porta antiga se revelou sob os escombros. Algo pulsava atrás dela. Uma força tentadora. Não, não abra! Gritou Layla. Mas não era apenas desespero. Havia algo em seu olhar. Uma súplica, como se tivesse reconhecimento do que estava por vir. Se você fizer isso, perderemos todas as esperanças. A porta rangeu e uma energia quase viva começou a fluir. Dela, o espectro olhou e o sorriso se alargou.
Ah, finalmente a verdade será revelada. E antes que Ana pudesse pensar, ela deu um passo à frente. Uma onda de luz irrompeu da porta, e tudo ao redor se iluminou. As paredes começaram a mudar, as sombras se contorcendo e se desfazendo. No centro da luz, Ana viu a imagem de sua avó. Mas não era a mulher idosa que conhecia. Essa avó era poderosa, cercada de seres que dançavam sob sua ordem. A imagem cortou como um rasgo na realidade. Não! Ana gritou, mas a luz continuou a brilhar e, de repente, o espectro desapareceu e Laila despencou no chão. A transformação estava completa e Ana sabia que aquilo era o símbolo de uma nova etapa. O que isso realmente significava? Qual era o verdadeiro poder de sua avó? E como ele se conectava a Laila? A pergunta atravessava sua mente enquanto a luz ia diminuindo. E uma estrondosa decisão se instalava. Estamos juntas nisso, Ana. E agora, a ligação entre nós é mais forte do que nunca. Laila sussurrou, com um brilho no olhar que Ana nunca tinha visto antes. Você vai ter que confiar em mim agora, mais do que nunca. Mas quanto disso era verdade? O impacto de tudo o que aconteceu até agora reverberava em seu peito. E que elas realmente eram? O que o futuro guardava? Um som distante ecoou na casa, lembrando-a de que a batalha estava longe de terminar. As consequências desse evento transformador estavam apenas começando a se desenrolar. Ana sentiu o coração disparar. O chão abaixo dela parecia dançar, uma coreografia de caos, e a tensão estava no ar como um fio prestes a se romper. As palavras da irmã ressoavam em sua mente, pesadas como chumbo. O que você quer dizer? Ela repetiu, mas sua voz estava tremendo. O visitante encapuzado se aproximou, seu sorriso enganador refletindo uma confiança ameaçadora. A verdade, Ana. O legado persegue vocês como uma sombra. A escolha foi feita e agora é hora de enfrentar seu destino. A tensão na sala parecia esticar, como se cada segundo tivesse se tornado uma eternidade. Os corpos das duas irmãs estavam próximos, mas a distância emocional era abissal. Laila observava Ana com olhos que pareciam de outra pessoa. Você não entende, Ana. Eu sou parte disso, e você também. Temos que parar de lutar contra o que somos. O desespero em sua voz fez o estômago de Ana revirar. Mas eu não quero ser parte disso. Eu não quero! Ana gritou, a agonia ecoando. E então, como se o universo estivesse prestes a colapsar, a casa tremeu violentamente. O chão ruiu ao redor delas. Lampejos de luz e sombra dançavam como se estivessem vivos. Um frio percorreu a espinha de Ana. O que mais estava por vir? Então, em um instante, tudo mudou. O corpo de Laila deslizou para a frente. E Ana teve apenas tempo de ver o brilho intenso nos olhos dela. Um grito cortante rompeu do peito da irmã. Um som visceral que ecoou nas paredes. Não! A avó, antes paralisada, agora avançou com um desespero que Ana nunca tinha visto. Laila! Não faça isso! Era como se ela estivesse lutando contra algo invisível. Sem aviso, uma luz ofuscante explodiu na sala. E no meio do clarão, Ana viu uma figura,
Um espectro muito semelhante à avó, mas com um poder sombrio, como uma versão distorcida de quem conhecia e amava. Eu sou você, Layla. Você é a escolha, gritou o espectro, os gritos de Layla se transformando em um eco surdo, enquanto seu corpo começava a se contorcer. Ana, atordoada, não conseguia processar. Sua irmã estava lutando contra algo dentro dela, contra quem ela realmente era. Não, isso não pode ser verdade, Ana balbuciou, retrocedendo, mas a cena era inegável. Layla estava sendo consumida, sua essência escorrendo como areia entre os dedos. O que era aquele pacto? O que sua avó havia feito ao se envolver com aquele ser? A casa estremeceu, as paredes pareciam ter vida própria, pulsando com a revelação. O espectro também começou a mudar. Vocês são a chave. O legado não pode ser quebrado. Sua avó fez um acordo para não perder o que já havia perdido. E agora vocês serão as guardiãs. O que foi repudiado voltará. Ana sentiu as emoções a atropelarem. Raiva, medo, confusão. O que estava acontecendo? Sua vida estava desmoronando. E Layla estava quase irreconhecível. Eu não quero ser parte disso, Ana gritou, mas as palavras pareciam vazias, sufocadas por uma verdade aterradora que estava à vista. Você não pode se libertar. O sangue fala mais alto. O pacto sempre existiu. E esta é a hora da verdade. O espectro rugiu com uma voz que fazia a sala tremer. A luz se intensificou e a avó começou a brilhar. Uma aura brilhante, cercando-a como um halo terrível. Ana, ouça, a avó implorou, com um olhar que dilacerava. Eu fiz o que achei que era certo, tudo para proteger vocês. O incêndio foi uma maneira de escaparmos. Escapar do quê? Ana perguntou, a confusão se transformando em pânico. E então, como um raio em céu claro, a verdade despencou. O espectro se virou para a avó e disse: Você não contou a ela que tem um irmão, não é? O irmão que foi sacrificado para selar este pacto. A sala silenciou. Ana sentiu o mundo desmoronar. Um irmão? A palavra ecoava em sua mente, uma ferida bombástica. Sua avó que sempre fora o alicerce. Agora era testemunha de um horror inimaginável. O que você fez? As lacunas começaram a se fechar. Mas agora tudo parecia uma armadilha. Era necessário, a avó gritou, para manter o equilíbrio. Era um sacrifício. Mas Ana mal acreditava. Sua mente girava. Quem era essa mulher? A avó que conheceram? Um monstro disfarçado? Você é igual a ela, Layla, Ana exclamou, apontando. Nada do que aconteceu é real. Estamos sendo manipuladas. E ao pronunciar as palavras, ela percebeu que Layla, perdida e envolvida pela escuridão, era uma sombra do que realmente era. A sala parecia girar em torno de Ana, as paredes pulsando. A imagem da avó se sobrepunha com a narração do espectro. Ele está em você, Ana, e se não lutar contra isso, vocês duas verão o legado se repetir para a próxima geração. Ana se sentia perdida entre o que havia crido por tanto tempo e a verdade despedaçada. O que mais estava escondido? O que mais ainda poderia ser revelado na escuridão? E como ela poderia enfrentar o que estava prestes a se desdobrar? O peso da revelação a quase derrubou. Com um olhar de desespero, Ana hesitou.
As respostas estavam à beira. A escolha a seguir não seria somente dela, mas de todas as gerações passadas. O que faria? Agora que a verdade repleta de dor se apresentava diante dela, a luz começou a murchar e as sombras estavam prestes a engoli-las. Mas o tempo estava se esgotando. Ela precisava decidir, antes que tudo se tornasse um eco perdido entre as chamas do passado. Ana estava em um abismo emocional. A luz que a rodeava pulsava como se soubesse que algo monumental estava prestes a acontecer. O espectro e a avó continuavam a se transformar, misturando passado e presente, e Laila parecia à beira do colapso. Os olhos de Laila estavam cheios de medo, mas também de determinação. Não podemos deixar que isso nos consuma, Ana gritou, seu coração acelerando. A verdade do pacto ameaçava engolir não apenas suas vidas, mas toda a linhagem. Se a avó fez uma escolha, então nós também podemos fazer a nossa. A avó, agora com uma aura brilhante, tentava lutar contra a influência do espectro. Ana, isso não é um jogo. O que está em jogo é muito maior do que conseguiremos compreender. A voz dela tremia, mas Ana ficou firme. Estamos sozinhas, Laila. Temos força juntas. Ela olhou nos olhos da irmã, tentando ver a essência de quem ela realmente era. O espectro parou momentaneamente, como se a força das irmãs estivesse afetando-o. Laila respirou fundo, seu corpo lutando contra a escuridão que a envolvia. Ana, eu sinto como se estivesse em um labirinto, mas não posso deixar você lutar sozinha. A determinação a fortalecia, mesmo em meio ao turbilhão. Ana estendeu a mão. Vamos quebrar isso. Não deixaremos que o legado os defina. Vamos reescrever nossa história. A luz ao redor delas parecia amplificar suas palavras, como se todo o universo estivesse prestes a se alinhar. Você não sabe a que está se atrevendo. O espectro rugiu, mas as irmãs estavam imbuídas de força. O tempo estava se esgotando. Com um grito poderoso, elas uniram as mãos e uma energia explosiva começou a fluir. Uma corrente elétrica de luz e amor atravessou a sala, revelando memórias fragmentadas do passado. Imagens de risos, dança e amor misturavam-se com sombras de dor e sacrifício. O incêndio, as tristezas, tudo junto, agora fazendo parte de algo maior. Ana sentia cada emoção. Um calor percorria seu corpo e a verdade começou a libertá-las. Eu me recuso a ser uma guardiã de dor, Ana bradou com determinação. É hora de curar as feridas. Vamos, Laila! Laila respondeu com um sim, e a conexão entre elas se intensificou. A casa começou a tremer. Então, em um último sopro de determinação, as irmãs gritaram juntas. Liberte-se! A sala explodiu em um mar de luz, silenciando o espectro que continuava a ameaçá-las. Tudo ficou em um turbilhão de cores, rapidamente escurecendo, e Ana, Laila e a avó foram puxadas para uma nova realidade. Então, a luz finalmente amainou, e ao olhar ao redor, viram que a casa não era mais a mesma. As sombras tinham desaparecido. A avó estava de pé, olhando para as filhas com um alívio que nunca tinha visto antes. Vocês quebraram o ciclo, murmurou.
lágrimas de gratidão escorrendo pelo rosto. Finalmente. As correntes do passado estavam quebradas. Ana respirou fundo, cheia de emoções conflitantes. Estamos livres? O eco da pergunta pairava no ar. Sim, mas o que fazemos agora? Laila questionou, a determinação ainda pulsando. Agora criaremos nossa própria história, aquela que realmente nos define. Ana respondeu, a esperança renascendo em seu coração, enquanto elas se abraçavam. Um novo horizonte se abria à frente. Mas havia um resquício de mistério na atmosfera. O que mais estava escondido? Qual seria o legado que deixariam para o futuro? E você, está curioso para saber mais sobre o que vem a seguir? Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e mostrar que você quer mais. Não esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final. Cada interação conta. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Sua participação faz a diferença.